Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 14. O conhecimento dos princípios de saúde. Atingimos um tempo em que todo membro da Igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. Por toda parte morrem pessoas à míngua de conhecimentos das verdades que nos foram confiadas. Os membros da Igreja carecem de um despertamento para que possam reconhecer sua responsabilidade de comunicar a outros estas verdades. Os que foram iluminados pela verdade devem ser portadores de luz para o mundo. Esconder nossa luz no tempo atual é cometer um erro terrível. A mensagem para o povo de Deus hoje é: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, verso 1. Por toda parte vemos os que receberam muita luz e conhecimento, escolhendo deliberadamente o mal em lugar do bem. Não fazendo tentativa alguma para reformarem-se, vão se tornando piores mais e mais. Mas o povo de Deus não deve andar em trevas. Devem andar na luz, pois são reformadores. Na vanguarda do verdadeiro reformador, a obra médico-missionária abrirá muitas portas. Ninguém precisa esperar até que seja chamado para algum campo longínquo, para então começar a ajudar outros. Onde quer que vos encontreis, podereis começar imediatamente. As oportunidades encontram-se ao alcance de todos. Assume o trabalho de que sois considerados responsáveis, a obra que deveria ser feita em vosso lar e vizinhança. Não espereis que outros vos incitem à ação. No temor de Deus avançais sem delongas, tendo presente vossa responsabilidade individual para com aquele que deu a vida por vós. Age como se ouvisseis Cristo convidar-vos pessoalmente para fazerdes o máximo em seu serviço. Não olheis em volta para ver quem mais estará disposto. Se sois verdadeiramente consagrados, Deus, por vosso intermédio, trará a verdade outros, de quem se poderá servir como condutos para comunicar luz a muitos que tateiam nas trevas. Todos podem fazer alguma coisa. Num esforço por excusarem-se, dizem alguns: o lar, os deveres, os filhos requerem meu tempo e meus recursos. Pais, vossos filhos devem ser vossa mão auxiliadora, aumentando vossa capacidade e habilidade para trabalhardes para o Senhor. Os filhos são os membros mais novos da família do Senhor. Devem ser levados a consagrar-se a Deus, a quem pertencem pela criação e redenção. Devem ser ensinados que todas as suas faculdades do corpo, mente e alma lhe pertencem. Devem ser instruídos para ajudar em vários ramos de serviço abnegado. Não permitais que vossos filhos sejam empecilhos. Convosco devem os filhos partilhar os encargos tanto espirituais como físicos. Ajudando outros, aumentam a própria felicidade e utilidade. Mostre nosso povo que possui vivo interesse no trabalho médico-missionário. Preparem-se para a utilidade, estudando os livros que nesses ramos foram escritos para nossa instrução. Esses livros merecem muito mais atenção e apreço do que têm recebido. Muito do que é para benefício de todos compreender foi escrito com o fim especial de instruir nos princípios da saúde. Os que estudam e praticam esses princípios serão grandemente abençoados tanto física como espiritualmente. A compreensão da filosofia da saúde será uma salvaguarda contra muitos dos males que estão a aumentar constantemente. Estudo e ministério doméstico. Muitos que desejam obter conhecimento em ramos médico-missionários têm obrigações domésticas que por vezes os impedem de unir-se a outros para estudar. Estes poderão, em sua própria casa, aprender muito a respeito da expressa vontade de Deus relativamente a esses ramos de trabalho missionário, aumentando assim sua habilidade para ajudar outros. Pais e mães, obtende todo o auxílio possível do estudo de nossos livros e demais publicações. Lede God Health, que está repleta de boa informação. Tomai tempo para ler para vossos filhos trechos dos livros de saúde, bem como dos que tratam mais particularmente de assuntos religiosos. Ensinai-lhes a importância do cuidado do corpo, a casa em que habitam.
Formai um grupo doméstico de leitura, em que cada membro da família deponha os ansiosos cuidados do dia e tome parte no estudo. Pais, mães, moços e moças, dedicai-vos de coração a essa tarefa e vede se não melhorará muito a igreja do lar. Especialmente os jovens que estavam acostumados a ler romances e literatura barata, terão proveito ao tomar parte no estudo doméstico à noite. Moços e moças, lede a literatura que vos comunique o verdadeiro conhecimento e seja de auxílio para a família inteira. Dizei firmemente: não passarei preciosos momentos na leitura daquilo que de nenhum proveito me será, e tão somente me incapacitará para ser prestativo aos outros. Dedicarei meu tempo e pensamentos buscando habilitar-me para o serviço de Deus. Fecharei os olhos para as coisas frívolas e pecaminosas. Meus ouvidos pertencem ao Senhor, e não escutarei o sutil arrazoamento do inimigo. De maneira nenhuma minha voz se sujeitará a uma vontade que não esteja sob a influência do Espírito de Deus. Meu corpo é o templo do Espírito Santo, e cada faculdade de meu ser será consagrado para atividades dignas. O Senhor designou os jovens para serem sua mão auxiliadora. Se em cada igreja eles se consagrassem a Deus, praticassem a abnegação no lar, aliviando a mãe consumida dos cuidados, esta acharia tempo para fazer visitas aos vizinhos e, quando se lhes oferecesse oportunidade, poderiam eles mesmos auxiliar, fazendo pequenos serviços de misericórdia e amor. Livros e revistas que tratam de assuntos de saúde e temperança poderiam ser postos em muitos lares. A circulação desta literatura é questão importante, pois deste modo se podem transmitir preciosos conhecimentos atinentes ao tratamento de doenças, conhecimentos que seriam grande bênção para os que não podem pagar visitas médicas. Instruir os filhos. Os pais devem procurar interessar os filhos no estudo da fisiologia. Há entre os jovens bem poucos que têm conhecimentos positivos acerca dos mistérios da vida. O estudo do admirável organismo humano, a relação e dependência de suas partes complicadas, é assunto em que muitos pais pouco se interessam. Embora Deus lhes diga: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João, capítulo 2, não compreendem eles a influência do corpo sobre a mente ou da mente sobre o corpo. Ninharias desnecessárias lhes ocupam a atenção, e então alegam falta de tempo como desculpa para não adquirir os conhecimentos necessários para os habilitar devidamente a instruir os filhos. Se todos adquirissem conhecimentos sobre esse assunto e se compenetrassem da importância de pô-los em prática, veríamos o melhor estado de coisas. Pais, ensinai vossos filhos a raciocinarem da causa para o efeito. Mostrai-lhes que, se violarem as leis da saúde, terão que pagar com sofrimento essa culpa. Mostrai-lhes que a negligência no tocante à saúde física tende à negligência moral. Vossos filhos requerem cuidado paciente e fiel. Não vos basta alimentar e vesti-los, devem buscar também desenvolver-lhes as faculdades mentais e encher-lhes o coração de princípios retos. Mas quantas vezes se perdem de vista a beleza de caráter e a amabilidade de gênio no ansioso desejo da aparência exterior? Ó pais, não vos deixeis governar pela opinião do mundo, não trabalheis para alcançar a sua norma. Decidi por vós mesmos qual seja o grande objetivo da vida e então empenhai todo esforço para atingir esse objetivo. Não podereis impunemente descuidar o devido preparo de vossos filhos. Seus defeitos de caráter publicarão vossa infidelidade. Os males que deixais passar sem corrigir, as maneiras ásperas, rudes, o desrespeito e a desobediência, os hábitos de indolência e desatenção, trar-vos-ão desonra para o nome e amargura à vida. O destino de vossos filhos está em grande parte em vossas mãos. Se deixardes de cumprir vosso dever, podereis colocá-los nas fileiras do inimigo e torná-los agentes seus na derrota de outros.
Por outro lado, se fielmente os instruirdes, se em vossa própria vida lhes apresentardes um exemplo pio, podereis levá-los a Cristo e eles, por sua vez, influenciarão outros, e assim muitos poderão ser salvos por meio de vós. Pais e mães, reconheceis a importância da responsabilidade que sobre vós pesa. Reconheceis a necessidade de resguardar vossos filhos dos hábitos negligentes, desmoralizadores. Só permite que vossos filhos formem amizades que tenham boa influência sobre seu caráter. Não permitais que estejam fora de casa à noite, a não ser que saibais onde estão e o que fazem. Se negligenciastes ensinar-lhes mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, começai imediatamente a cumprir vosso dever. Assume vossas responsabilidades e trabalhai para o tempo e a eternidade. Não deixeis passar nem um dia mais sem confessar a vossos filhos a vossa negligência. Dizei-lhes que pretendeis agora fazer a obra designada por Deus. Pede-lhes que convosco lancem mão da reforma. Fazei esforços diligentes para remir o passado. Não permaneçais por mais tempo no estado da igreja de Laodiceia. Em nome do Senhor rogo a toda a família que mostre suas verdadeiras cores. Reformai a igreja que está em vossa própria casa. Ao cumprirdes fielmente vosso dever em casa, o pai como sacerdote da família, a mãe como sua missionária, estareis a multiplicar habilidades para fazer o bem fora do lar. Ao aproveitardes vossas faculdades, tornar-vos-eis mais capacitados para trabalhar na igreja e vizinhança. Ligando os filhos a si e a Deus, os pais, as mães e os filhos tornam-se coobreiros de Deus. Todo filho e filha deve ser repreendido se ausentar-se de casa à noite. Devem os pais saber em que companhia estão os filhos e em que casa passam as noites. Estamos vivendo num tempo solene entre as cenas finais da história da Terra, e o povo de Deus não está desperto. Devem eles despertar e fazer maior progresso na reforma de seus hábitos de vida, alimentação, vestuário, trabalho e repouso. Em tudo isso devem glorificar a Deus, estar preparados para dar combate ao nosso grande inimigo e desfrutar as preciosas vitórias reservadas por Deus para os que exercem a temperança em todas as coisas, enquanto se empenham por alcançar uma coroa incorruptível.